Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de competência territorial na Justiça do Trabalho. É também chamado como competência em razão do local, ratione loci. É aquela circunscrição geográfica em que atua um determinado órgão jurisdicional, tá? A competência territorial é uma competência relativa. No processo do trabalho, prestem super atenção por força de uma orientação jurisprudencial que está lá nos slides, a OJ 149 da SDI 2, Seção de Dissídios Individuais 2 do TST, sinaliza que, por ser uma competência relativa, o juiz não pode declarar de ofício, tá lá, ó, conflito de competência, incompetência territorial, hipótese do artigo 651, parágrafo 3º da CLT, impossibilidade de declaração de ofício, competência relativa, tá, meus queridos? Então, aqui na Justiça do Trabalho, o juiz não pode declarar de ofício, só pode reconhecer a incompetência em razão do local se a parte, falar, senhor juiz, pare agora, porque o senhor é territorialmente incompetente. Respirem fundo, porque eu vou falar uma coisa super importante e completamente diferente do que vocês estudaram no processo civil, tá? No novo Código de Processo Civil, o novo CPC de 2015, a incompetência em razão do local, ela é arguida pelo réu como preliminar da contestação. Vocês já estudaram isso em processo civil. No processo do trabalho, nós temos uma regra própria e é diferente, tá? A incompetência do juiz em razão do local, que é relativa e que o juiz não pode conhecer de ofício, ela deve ser arguida pelo reclamado através de exceção de incompetência em razão do local. Primeira coisa importante, só o reclamado pode alegar exceção de incompetência, por um motivo muito simples. Foi o reclamante que ajuizou a ação naquela cidade. Então, portanto, ele não pode falar, ops, errei, entrei no lugar errado. Então, apenas o reclamado é que pode chegar no processo e alegar que aquela localidade em que foi ajuizada a ação, o juiz é incompetente em razão do local e faz isso através de exceção, tá? Se vocês querem saber a diferença entre o processo civil e o processo do trabalho, corre lá nos slides que a prof postou, vocês vão ver que tá lá no artigo 64 e 337, inciso 2 do CPC, que repetem isso que a prof explicou. Tá lá, ó, a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar da contestação, isso no processo civil. E 337, inciso 2. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência absoluta ou relativa. Para nós, do processo do trabalho, a incompetência relativa, em razão do local, a gente argue por exceção, tá? Bom, lá no CPC, então, vocês estudaram que as exceções só são a de impedimento e de suspeição. Isso está lá no artigo 148, parágrafos 1º e 2º do CPC, tá? Tem que arguir em petição fundamentada, um incidente, vai ser em separado, tá? Vamos para a CLT? Na CLT, tá no artigo 799 e deixa muito claro que a forma de você imputar aquele juízo como incompetente territorialmente é através da exceção. Tá lá, nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou incompetência. Pessoal, um detalhezinho aqui, uma curiosidade, tá? A CLT no 799 não falou da exceção de impedimento, mas é claro que cabe, gente. Vocês sabem que juiz impedido é mais grave do que juiz suspeito. Mas vocês podiam perguntar, mas prof, então por que a CLT não falou da exceção de impedimento do juiz? Ora, meus queridos, porque quando a CLT nasceu, em 43, o CPC que estava em vigor era o CPC de 39. E o CPC de 39 chamava tudo
como suspeição do juiz. Só depois, no CPC de 73, que dividimos entre hipóteses objetivas, como sendo hipótese de impedimento, e hipóteses subjetivas, como sendo hipótese de suspeição do juiz. Antes do CPC de 73, era tudo impedimento do juiz. É por isso que a CLT no 799 só lembrou de falar da suspeição ou da incompetência. Botem um tracinho ali do lado e escrevam, vale impedimento também, tá bom? A gente vai estudar isso na aula da resposta do réu, mas não custa nada, a gente lembra já. A reforma trabalhista não alterou a forma de alegação da incompetência em razão do local. Continua sendo por exceção, porque o artigo 799 não foi modificado. O que a reforma trabalhista modificou é o procedimento de tramitação dessa exceção em razão do local, tá? E isso está no artigo 800 da CLT, que a prof colou lá nos slides, tá? Esse artigo, talvez de todos da reforma trabalhista, é o que menos agradou gregos e troianos. Quem advoga para reclamante não gostou, porque ele tornou o procedimento lento e complexo. Quem advoga para reclamado não gostou, porque o prazo para arguir é muito curto. E os juízes odiaram, porque agora tem um procedimento super complicado para resolver uma questão que era para ser extremamente simples. Mas não adianta chorar sobre leite derramado. O que está na CLT pós-reforma trabalhista é o artigo 800 e é ele que nós vamos estudar agora, tá? O prof vai ler lá para vocês o caput, ó. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias contados da notificação, leia-se citação inicial, nós já conversamos sobre isso, antes da audiência, e impeça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Palavras-chave desse artigo 800. O prazo para arguir exceção, 5 dias contados da citação inicial. Pessoal, pensa o seguinte, tá? Correio entregou lá na portaria. Entre a notificação inicial, ser entregue na portaria, chegar na mão do dono da empresa, contratar um advogado, tá na mão do advogado, o advogado estudar o caso e entender que tem que arguir exceção, já se passaram muito mais de 5 dias. Então, na prática, muitas vezes, quando o processo chega na mão do advogado, já não dá mais para alegar exceção de incompetência em razão do local, porque o prazo já passou, ou seja, o trem já partiu da estação faz tempo. Então, portanto, cuidado com esse prazo muito curto, tá? Segunda coisa importante, diz lá a CLT, impeça que sinalize a existência da exceção. Prof, como é que eu faço isso? Gente, numa petição de 2 páginas, qualifica as partes, diz que está apresentando exceção de incompetência em razão do local, explica por que aquela localidade não é competente e pede a remessa indicando qual é o foro competente. E ponto e basta. Muito simples a peça, mas tem que ser apresentada no prazo correto, tá? Uma vez protocolada a exceção, nós vamos lá para o parágrafo 1º que diz: protocolada a petição, será suspenso o processo. Até aí normal, se você está dizendo que o juiz é incompetente para julgar aquela ação, ele não pode dar prosseguimento ao caso enquanto ele não decidir se ele é ou não é incompetente. Então, diz que não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843, ou seja, fica de fora o processo da pauta de audiências até que se decida a exceção. Diz o parágrafo 2º, os autos irão imediatamente conclusos para o juiz, e o juiz vai intimar o reclamante e, se tiver litisconsortes, os litisconsortes, para que se manifestem no prazo de 5 dias. Olha como é demoradinho, né? Protocola, vai concluso para o juiz vai intimar o reclamante, vai intimar os litisconsortes, tá? Enquanto isso, o processo fica suspenso e a audiência para você apresentar contestação, para tentar acordo, para produzir provas, só vai acontecer depois que o juiz decidir se ele é ou não é competente, tá? A coisa começa a complicar mesmo